Fala aí, galerinha da Escola Força Máxima, tudo bem com vocês? Teacher Evan here. So, esse vídeo é direcionado para a galera do nono ano, ok, galera? So, today we're going to talk about the passive voice, ok? Nós vamos falar sobre a voz passiva, tá? Basicamente, bem parecido com o português, né? Qual a ideia, qual é o intuito, assim? Vou já jogar para vocês. Qual é o intuito da voz passiva? Na verdade, você encontra muito a voz passiva em jornais, revistas, artigos. Não é muito comum você usar a voz ativa numa conversa, né? Ela é mais encontrada em, como eu disse, revistas, artigos, jornais, né? E o foco de usar, a ideia de usar o passive voice é quando você quer focar na ação, né? E não na pessoa que faz a ação. Então, o foco, na verdade, é na ação, a ação que foi feita, né? Por exemplo, quando eu falo, isso eu falar em português, né? Júlia escreveu o livro, né? Então, quando eu falo Júlia escreveu um livro, eu tenho uma voz ativa, né? Júlia escreveu o livro. Mas quando eu quero usar a voz passiva, eu quero tirar o foco da Júlia e sim colocar na ação. O que a Júlia fez? Escreveu um livro, correto? Então, quando eu vou usar a voz passiva, eu quero dizer o quê? O livro foi escrito pela Júlia. Nesse caso, ele é opcional, você não precisa colocar pela Júlia. Mas a ideia é focar na ação, dar ênfase na ação. Qual foi a ação? Que o livro foi escrito. Se você quiser mencionar quem foi que fez, ok, não tem problema nenhum. Mas o foco mesmo é na ação. Tudo bem, pessoal? Ok? Então vamos lá. Essa é a ideia da passive voice. Ok? Vamos começar pelos nossos objetivos hoje. Objetivos. To understand the difference between active and passive voice. To practice the use of the passive voice. Então, você tem que entender a diferença between passive and active voice, né? And to practice the use of the passive voice. Praticar, né, o uso. In 2017, millions of people voted for the new Seven Wonders. Esse New Seven Wonders são as 7 maravilhas do mundo, tudo bem? Então, em 2017, milhões de pessoas votaram pela 7ª maravilha do mundo, of the world. Christ the Redeemer, então Cristo Redentor, the statue em Rio de Janeiro, né? Estátua no Rio de Janeiro, was elected one of them. It was built in 1931. Então, elegeram ela, né, como uma das 7 maravilhas do mundo, né? E ela foi construída em quê? Em 1931. Designed by Heitor da Silva Costa. Part of the money to build this beautiful statue was raised through donations. Então, uma grande parte do dinheiro para construir essa estátua, né, foi através de doações. This monument is recognized as an icon of Rio de Janeiro in Brazil. Então, esse monumento ele é reconhecido como um ícone no Rio de Janeiro, né, no Brasil. Então, muita gente fala assim, eu vou conhecer o Rio de Janeiro, muitos turistas, né, muitas pessoas que vêm de fora e até mesmo de outros estados do Brasil, as pessoas não, preciso conhecer o Rio, preciso ver o Rio porque eu preciso ir na estátua, eu preciso, né, conhecer the Christ of the Redeemer, né, no caso a estátua do Cristo Redentor. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, na verdade, como eu disse, o texto hoje, nesse texto, está falando sobre as 7 maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo, que no caso é o Cristo Redentor. E aqui, perceberam aqui do que eu falei para vocês? Olha essa frase aqui, ó. It was built in 1931. Tá dizendo o quê? Né? Que ela foi construída. Preciso falar por quem? Não, o foco foi na ação que foi construída. Agora, olha aqui, ó. Was elected one of them. Ela foi escolhida, né? Quem escolheu? Não importa, né? Então, na verdade, eu uso a passive voice, mas para dar ênfase na ação e não na pessoa que fez a ação. Tudo bem? Então, vamos lá. Passive voice. When we read the newspaper or watch the news on TV, there are often references to inventions, technology, theories, scientific experiment, etc. Então, né, quando você lê ou vê televisão, lê jornal ou assiste a televisão, os jornais, né, notícias, tem sempre o quê? Referência a invenções, tecnologias, teorias científicas, experimentos, não é isso? In this case, the focus in the news is on what happened more than on who did it.
Foi o que eu falei com vocês. Nesse caso, né, foi o que eu acabei de falar isso no início e agora. O foco da notícia, né, isso é do que aconteceu, what happened, não de quem fez, né? The structure that allows this focus is called passive voice. It's used when it's not clear or important to mention who does the action. Então, não é importante quem fez a ação, e sim a ação é importante. All these sentences in English are in the either active or passive voice. Então, tem um exemplo aqui. Vamos lá. Active. Brazilians speak Portuguese. Não, brasileiros falam, né, português. Portuguese is spoken by Brazilians. Então, português é falado por brasileiros, né? Eu poderia falar só Portuguese is spoken? Sim, Português is spoken, né? Mas nesse caso eu estou mencionando sim por quem, mas todo mundo sabe que Português is spoken by Brazilian people, right? Né? Então aqui eu tenho esse by, estou mencionando quem, mas não é uma obrigação sua usar esse by, e sim somente Portuguese is spoken, ok? In the active voice, the subject responsible for the action comes first. Meanwhile, in the passive voice, the object of an active verb becomes the subject of the sentence. Então, está dizendo o quê? Que na voz ativa, o sujeito é responsável pela ação. Ele vem primeiro, Brazilian, correto? E, enquanto isso, in the passive voice, the object, o objeto da voz ativa, ele vem primeiro. Ele é o sujeito da frase, né? Nossa, teacher, que confuso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou usar esse exemplo aqui, vou usar esse aqui, tá? Oh, Delora, que difícil. Pensar em exemplos assim. Ok. I write books. Eu escrevo livros. Dá um exemplo aí. Eu escrevo livros. Então, é uma voz ativa, correto? O I é o meu sujeito. I. Write é o meu verbo. Books é o meu, no caso, objeto, correto? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho uma voz o quê? Ativa, correto? Só que quando eu vou passar para a voz passiva, books, que é o meu objeto, ele vai virar o quê? Sujeito. Books. Ok? E aí depois tu pensa comigo, books, singular ou plural? Plural. Qual o verbo to be no plural? Are. E aí eu preciso, ok? Eu preciso conjugar o meu verbo principal no past participle. Books are written. Acabou. Está minha voz passiva. Livros são escritos. Posso mencionar por quê? Claro. By, nesse caso, me. By me. Tá, teacher, ainda ficou confuso. Não é difícil, mas está confuso. Então, olha a dica que eu vou dar. Anotem aí na apostila de vocês. Vou botar o passo a passo. Primeiro passo. Colocar o objeto no lugar do sujeito. Ok? Ok? Lembra que eu fiz no início? Então, colocar o objeto no lugar do sujeito. Ok? 2. Conjugar o verbo to be, né? Is, am and are, verbo to be, no tempo da frase. Então, se a frase estiver no presente, o verbo to be vai para o presente. Se a frase estiver no passado, o verbo to be vai para o passado. Tudo bem? Vamos lá. Opa. E, terceiro step, colocar o verbo principal no past participle. Lembra da participle? Lembra do verbo write, que eu botei o verbo escrever? Ele estava no verbo, o verbo foi o verbo principal, correto? Quando eu coloco ele no past participle, eu coloquei o quê? Written. Então é aquela tabelinha lá dos verbos que você tem infinitivo, passado e past participle. Essa aí é a minha listinha que eu preciso colocar. Tudo bem? Então aqui você tem, correto? Vou jogar aqui do lado, tá? Joguei aqui. Né? Conjugou o verbo principal no past participle. Ok? Aí, vou escrever a minha frase, ok? I
I watch movies. Eu assisto filmes. Correto? A frase está no presente, né? Vou colocar até uma frase aqui embaixo, tá? Vou botar na terceira pessoa agora. She watched movies, tá? Depois eu vou falar sobre essa frase aí. Então vamos voltar para essa aqui. I watch movies. Qual é o primeiro passo? Colocar o quê? O objeto no lugar do sujeito. Qual é o meu objeto? Movies, correto? Então, movies. Foi? Perfeito. Number 2, conjugar o verbo to be no tempo da frase. No tempo da frase, né? Botei dies agora que eu vi, no tempo da frase. Movies. Movies já tá aqui no presente, então vou usar o verbo to be no presente, correto? Movies, singular ou plural? Plural, is ou are. Movies are. Foi? Perfeito. Colocar o verbo principal no past participle. Watch, ele é o verbo que tá no infinitivo. O passado dele é o watched. Então, ele é regular, então só acrescento ED. Watched. Acabou. Quero adicionar a pessoa? Por quem? By me. Por mim. So, movies are watched by me. Ok? Teacher, e se eu botar no singular aqui, o are virar is? Aí eu boto assim. Vou botar I watch a movie. Eu assisto um filme. Fica meio estranho, mas ok. I watch a movie. Eu assisto um filme. I watch a movie on Sundays. Então, quer dizer que eu assisto um filme no domingo. Nossa, a frase aumentou. Sim. Mas, e aí? Preciso me preocupar? Não. Primeira coisa, colocar o objeto no lugar do sujeito. Qual é o objeto? A movie. A movie. Aí pensa comigo. Eu entendi o on Sundays. Não precisa. Né? Eu só quis botar, né, daquela ideia de rotina, né, que todo domingo eu assisto um filme, né? Porque ficaria feio falar eu assisto um filme, quis dar aquela ideia de rotina, né? Então, a movie, singular ou plural? Singular. Então, a movie is. Colocar, e já conjuguei o verbo to be, colocar o verbo principal no past participle. Watch, watched. A movie is watched by me. Ou a movie is watched. Só isso. Então, se você anota esses três steps que vocês vão conseguir, tá? Agora vamos para esse segundo exemplo aqui. She watched a movie. She watched movies. Então, vamos lá. Primeira coisa, colocar o objeto no lugar do sujeito, correto? Então, movies, ok? 2, conjugar o verbo to be no tempo da frase. Aí você lembra aqui, ó. She watched movies. Ela assistiu filmes. Vamos mencionar o tempo para ficar mais bonitinho? Então, she watched movies yesterday. Ela assistiu filmes ontem. Fica melhor. Então, movies. 2, conjugar o verbo to be no tempo da frase. Então, você sabe que a frase está no passado. Então, se a frase está no passado, movies, tu vai conjugar o verbo to be no passado. Qual é o passado do verbo to be? Was, were. Correto? Então, movies está no plural, né? Então, movies were. Os filmes foram. Watched já está regular, né? Watched by her. Olha que simples. Tá vendo? Seguir aquele passo a passo e deu certo. Ok? E aí, galerinha, como eu disse para vocês, vou apagar aqui, mas depois vocês pausam o vídeo e vocês copiam esses exemplos. Então, como eu disse, qual é o objetivo da Passive Voice? O objetivo dela é focar na ação e não de quem fez a ação. Tudo bem? E aí tem aqui, ó, the flat tire was changed by Arthur. Então, o pneu, né, o pneu furado foi trocado pelo Arthur. Preciso mencionar quem? Não, o que para mim foi importante foi o quê? Que o pneu, ele foi trocado. Então, isso para mim foi importante. Our house will be cleaned every Monday. Então, nossa casa será limpa toda segunda. Por quem não interessa. O mais importante é a ação. Tudo bem? E aí, se você perceber aqui, eu tenho o quê? O Arthur, que ele era o sujeito na voz ativa, ele virou basicamente o quê? O objeto, né? Porque o objeto, que era o the flat, virou o sujeito, né? E aí, assim, uma coisa que eu falo, que tem que ter atenção, às vezes eu não sei se, poxa, Titi, é difícil. É difícil porque você precisa entender
Tempo verbal. Você precisa saber quando a frase está no presente, quando está no present continuous, quando está no passado, quando está no present perfect. Se você não souber isso, você não vai aprender passive voice. Isso é um fato, né? Ah, mas é muito difícil. Não, é difícil se você não souber tempos verbais. Entende? É igual eu falo, eu sempre uso esse exemplo em relação à matemática, né? Para você, eu não sou bom em matemática, mas assim, uma coisa que eu aprendi para você aprender a dividir, você tem que saber multiplicar. E para saber multiplicar, você tem que somar e diminuir, né? Assim que vocês aprendem na escola. Você não pula da divisão, você não começa pela divisão e depois você termina na soma, né? Então, assim, bom, se mudou, eu já não sei, mas foi o que eu aprendi. E a mesma coisa com Passive Voice. Para você entender Passive Voice, você precisa saber os tempos verbais. Preciso saber todos? Não. Mas aí você só vai saber passar da Active para Passive se você entender de alguns tempos verbais. E aí tem um quadrado aqui, um box, com os tempos verbais, que são os tempos verbais que vocês aprenderam so far, até agora. Então tem no presente, olha aqui, ó. The teacher tells the story. Agora eu vou com vocês, ó. The teacher é o quê? O sujeito. Tells é o objeto, é o verbo, e the story é o objeto, correto? Então, né, agora eu quero focar na ação. The story, objeto. Is, porque é uma só, está no presente, o verbo to be está no presente. Qual past participle de tell? Told. Told by the teacher. Perceberam? Present continuous. The teacher, subject. Is telling é a conjugação, está contando. The story, objeto. Agora percebam, a história, the story virou o quê? Objeto. Quando eu vou conjugar o verbo to be na passive voice, eu tenho que colocar is been. Como assim, teacher? Sim, is, porque é do verbo to be, só que você é o quê? Is telling. Está contando. Então, a história está sendo contada. Entenderam? Então, the story is being told by the teacher. Vou dar um outro exemplo aqui em cima com present continuous. My mother is dancing forró. Né? Então, a minha mãe está dançando forró, ela adora forró. My mother is dancing forró. My mother é o meu quê? Sujeito. Is dancing, né? Meu verbo, né? E forró é meu objeto. Então, forró is, porque é um tipo de música, no caso é um tipo de dança, né? Singular. Is, só que dance está com ing, então eu preciso conjugar o meu verbo to be no mesmo tempo da frase, né? Is being danced. Forró is being danced. Forró está sendo dançado, mais ou menos isso. Também estranho, né? Forró is being danced by my mother. Ou by her. Ou by Adriana, que é o nome da minha mãe. Tudo bem? E aí vocês têm que prestar atenção nos tempos verbais, nos tempos da frase, né? Nos tempos verbal da frase. Então tem o past tense, que é o passado. Ó. I told the story. The story, uma só, singular. Conjuguei o verbo to be no was told by me. Present perfect, outra atenção. My parents have told the story. The story, uma história, has been. Por quê? Eu não tenho have been no present perfect, então eu tenho que conjugar o verbo to be no present perfect. Vou dar um outro exemplo aqui usando o present perfect. She has cooked pasta. She has cooked pasta. Ela tem cozinhado um macarrão, mais ou menos isso. Então tem que pular pasta, que é o meu objeto, vai virar sujeito. Pasta has, porque uma só, né? Pasta has been, que é o conjugando ainda o verbo to be, cooked. By her, como eu disse, esse by her é opcional. Tá? E eu tenho aí também todas que eu tenho no futuro, né? Eu tenho past perfect, então, ó, had been. Eu tenho future, will, eu tenho que botar will be. Going to be. E aí vocês precisam prestar atenção no tempo da frase. Tudo bem? Com os verbos modais, a mesma coisa. Can, the story can be told. Vou dar um exemplo aqui. Com can. Um dos modais, ok? I can play soccer. Mentira, gente, isso é péssimo, uma vergonha. Meu Deus. I can play soccer. Soccer vai virar o meu quê? Objeto. Virou sujeito, né? O objeto virou sujeito. Soccer can, porque nesse caso eu estou usando o modal, né? Lembra que o modal, gravei nas últimas aulas, o modal eu uso para quê?
para falar para dar uma ideia, correto? Então, soccer can be, estou conjugando com o verbo to be, can be played by me. Futebol pode ser jogado por mim, como eu disse. Todo modal você tem que botar o can be, will be, must be, might be. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Como eu disse para vocês, tem dúvida em passive voice? Pensa se você sabe os termos verbais. Se você não sabe tempo verbal, você precisa estudar, volta um pouquinho, estuda os tempos verbais para você entrar em passive voice. Tudo bem? É uma coisa que eu falo sempre. Tá? E aí, tem alguns exemplos aqui, ó. Vou fazer o primeiro exercício com vocês, gente. Nem posso, mas eu vou fazer. Ó. Cadê aqui? The polio vaccine, no caso a vacina, né? By Dr. Albert Sabin em 1957, developed. Então a vacina foi o quê? Foi criada, né? Foi developed, tipo criada. Então, ó, the polio virou o quê? O objeto que foi criado pelo doutor, né? Então, the polio was, que foi uma vacina, was verbo no past participle, was developed. The telescope was invented. Por quê? Porque essas frases estão no passado. Tudo bem? Ó, the first Olympic Games, Tiradentes, né? Então, tudo está com a voz o quê? Passive voice. Ok? Ó, number 2. Harry Potter, by J.K. Rowling. Então, Harry Potter ele foi o quê? Ele foi escrito por ela. Correto? Então, é uma frase que está no passado, né? Então, Harry Potter was written. Ok? Porque acabou, ela já escreveu, acabou. Ok, pessoal? Então, assim, é legal vocês praticarem passive voice sempre com frases pequenas. Depois vocês vão aumentando, né? E lembrando daquela regrinha, né? Conjugar a primeira parte, colocar o objeto no lugar do sujeito. Segunda, conjugar o verbo to be no tempo da frase. E terceiro, pegar o verbo principal e colocar no past participle. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, gente, não percam a aula com o professor, com a professora de vocês, porque eles vão explicar isso, mas tem essa videoaula para ajudá-los também. Tem aí o YouTube, aí a internet, essa ferramenta aí maravilhosa para ajudar vocês. Tudo bem, galerinha? Um grande abraço, um beijo também. Stay home, stay safe. Fiquem em casa, seguros, and see ya. Bye, bye, guys.